Oi, gente. Meu nome é Lorena Souza. Oi, meu nome é Emily Chagas e no vídeo de hoje vamos abordar sobre combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis são usados para a geração de energia e são produzidos por meio da decomposição de matéria orgânica. O seu uso está associado a problemas ambientais. Os combustíveis fósseis são, por definição, o grupo de recursos naturais disponíveis na natureza utilizados para a produção de energia por meio de sua queima e oriundos da decomposição de material orgânico ao longo do tempo. Os três principais tipos de combustíveis fósseis são o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, embora existam outros como o cisto betuminoso. Esses recursos naturais recebem o nome de combustíveis fósseis pelo fato de sua origem estar associada ao processo de decomposição de material orgânico em camadas de bacias sedimentares, de forma semelhante ao que ocorre no processo de formação dos fósseis. Apesar disso, existem teorias menos populares na área científica que defendem a origem desses combustíveis por outros meios, como a teoria inorgânica ou abiótica do petróleo. No entanto, essas proposições ainda carecem de uma maior validação no âmbito acadêmico, uma vez que se pautam apenas em hipóteses e alguns indícios. Esses recursos naturais recebem o nome de combustíveis fósseis pelo fato de sua origem estar associada ao processo de decomposição de material orgânico em camadas de bacias sedimentares, de forma semelhante ao que ocorre no processo de formação dos fósseis. Apesar disso, existem teorias menos populares na área científica que defendem a origem desses combustíveis por outros meios, como a teoria inorgânica ou abiótica do petróleo. No entanto, essas proposições ainda carecem de uma maior validação no âmbito acadêmico, uma vez que se pautam apenas em hipóteses e alguns indícios. Vamos lá! Como são de origem fóssil, o petróleo e demais combustíveis a ele associados não são renováveis, ou melhor, sua reposição na natureza ocorre de maneira muito lenta. Com isso, a geopolítica do petróleo acirra-se no mundo, haja vista que, desde a Revolução Industrial, esse recurso é extrema necessidade para o funcionamento da economia capitalista mundial. Agora eu vou falar um pouco sobre os combustíveis fósseis aqui no Brasil. Apesar da matriz energética brasileira ser considerada uma das mais renováveis do mundo, o uso de combustíveis fósseis ainda é bastante elevado no Brasil. O país ainda é bastante dependente do uso deles. Cerca de 36% da matriz energética brasileira é constituída por combustíveis fósseis, como o petróleo, que todo mundo conhece, e o carvão mineral também. O Brasil possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo. O pré-sal brasileiro tornou-se um dos maiores exportadores de combustível e atraiu inúmeros investidores para o setor. Segundo dados da Broad to Green, divulgados em 2018, o Brasil superou a média dos países que pertencem ao G20 de subsídios destinados ao uso de combustíveis fósseis. Só no ano de 2016 foram destinados a essa fonte de energia cerca de 16,2 bilhões de dólares. O governo brasileiro também manteve fixos os valores de importância e revenda da gasolina, do diesel, da querosene e do gás natural. O incentivo ao uso de combustíveis fósseis pode significar que o Brasil não consiga alcançar as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris em relação à emissão de gases de efeito estufa. O uso de combustíveis fósseis está associado a diversos problemas ambientais. A dependência da matriz energética mundial em relação às fontes não renováveis de energia faz com que os reservatórios diminuam cada vez mais devido à exploração intensa e desenfreada dos recursos naturais. E por serem fontes não renováveis de energia, a disponibilidade dos combustíveis fósseis está ameaçada e, portanto, a produção de energia mundial também. Outro problema ambiental é a questão da emissão de gases de efeito estufa.
por meio da queima dos combustíveis fósseis. Óbvio. O dióxido de carbono é um dos principais gases que intensificam o efeito estufa e provocam alterações climáticas. Isso é importante lembrar. A questão da redução das emissões tem sido alvo de discussões de inúmeras conferências ambientais. Diversos acordos já foram estabelecidos, como o Protocolo de Quioto, que já estudamos, e o Acordo de Paris. Buscar alternativas à substituição dos combustíveis fósseis para a produção de energia é o essencial para a conservação do meio ambiente e para conter as alterações no clima. Emily vai falar um pouco mais sobre o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Então, vou falar sobre os tipos derivados e onde podemos encontrar as cadeias de hidrocarbonetos. A principal utilização do petróleo é a sua conversão em gasolina e óleo diesel para veículos. Além disso, com base nele, são produzidos o GLP, gás liquefeito de petróleo, utilizado como gás de cozinha, o nafta, um derivado utilizado na indústria petroquímica, a querosene de avião, o plástico, alguns tipos de solvente e outros produtos. O carvão mineral é um tipo de combustível fóssil utilizado para a geração de energia. O carvão mineral, por sua vez, ganhou uma maior relevância na estruturação das sociedades como a primeira revolução industrial, sendo o principal recurso dessa época. No entanto, ainda nos dias atuais, ele é amplamente utilizado, principalmente nas chamadas termoelétricas, que funcionam com base no aquecimento de água, que é convertido em vapor para gerar uma turbina e ativar o gerador de eletricidade. O carvão mineral é uma rocha sedimentar com um alto teor de carbono em sua estrutura. Sua origem remota à decomposição de materiais vegetais, principalmente de grandes grupos vegetais antigos, que foram soterrados a uma média de tempo de 300 milhões de anos. Embora o seu poder calorífico e o seu tempo de combustão resultem em uma grande vantagem em termos de produtividade, o carvão mineral é o mais poluente dos combustíveis fósseis, mas é o mais abundante entre eles. Quase metade das suas reservas encontra-se na China. O petróleo é composto por produtos nitrogenados e sulfurados, que significa derivados do nitrogênio e do enxofre, oxigênio e matéria orgânica decomposta. É considerado uma mistura de hidrocarbonetos porque seus derivados possuem de 1 a 38 carbonos e em suas cadeias estruturais, como também hidrogênio. Bom, e agora eu vou falar sobre algumas curiosidades. Primeira, o petróleo foi formado principalmente por restos de pequenos seres marinhos, como animais e vegetais unicelulares. Estima-se que suas jazidas tenham entre 10 a 500 milhões de anos. O petróleo é um líquido escuro composto por uma mistura complexa de hidrocarbonetos, além de quantidades de compostos orgânicos que contêm enxofre, nitrogênio e oxigênio. Ele é um combustível fóssil mais utilizado atualmente porque o seu refinamento por meio da destilação fracionada origina várias reações ou misturas de compostos orgânicos com quantidades próximas de carbono que compõem os derivados do petróleo. Estes podem ser usados de diversas formas, como por exemplo, da aplicação de derivados de petróleo. Podemos citar a gasolina, o gás natural e o óleo diesel, que são usados como combustíveis. A querosene, que pode ser usada com iluminação, o GLP, o gás liquefeito de petróleo, usado no gás de cozinha, a parafina, que é usada na fabricação de velas e cosméticos, o asfalto, usado na pavimentação de ruas, além dos muitos derivados do petróleo, usados na produção de polímeros sintéticos, plásticos e borrachas. O gás natural é composto principalmente de metano e pode ser encontrado nas jazidas petrolíferas associado ao petróleo. Ele é usado como combustível, matéria-prima na síntese de compostos orgânicos e na fabricação de plástico. O governo também tem incentivado o uso de gás natural em indústrias para a geração de calor, tendo em vista que ele é menos poluente que os derivados do petróleo. Terceiro, o carvão mineral. Esse combustível foi obtido pela fossilização
da madeira e é constituído de uma mistura de substâncias complexas e ricas em carbono. Existem 4 tipos de carvões minerais, mas o que apresenta maior importância comercial é a rolha, com 80% de carbono. Quando sofre destilação seca, a rolha origina 3 frações, que contêm compostos usados para os mais diversos fins. Essas frações são os gases, usados como combustíveis e na iluminação de ruas, o alcatrão de rolha, que é a maior fonte natural de compostos aromáticos usados para a produção de plásticos, tintas, produtos de limpeza e medicamentos, e as águas amonicais, que são usadas em fertilizantes. As vantagens dos combustíveis fósseis é que eles possuem uma elevada eficiência energética quando comparados a outros tipos de energia, produzindo quantidades significativas por unidade de pés. Seus reservatórios geralmente apresentam facilidade de localização, extração e processamento, e eles possuem o melhor custo-benefício do que outras fontes de energia alternativa. Espero que vocês estejam gostando e entendendo. Agora eu vou falar um pouco mais sobre as desvantagens. Quanto mais reduzida a disponibilidade desses combustíveis, devido ao intenso uso de seus reservatórios, mais elevados ficam seus preços no mercado. 2. Estão relacionados a diversos problemas ambientais, como emissão de gases poluentes à atmosfera, contribuindo, por exemplo, para o aumento do efeito estufa. Erros de armazenamento e extração, por exemplo, do gás natural e petróleo podem causar inúmeros e graves problemas tanto ao meio ambiente quanto para a nossa saúde. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a professora também. Fiquem bem, fiquem em casa. É isto. Um beijo grande no coração de cada um.